A incrível história de Enoque, o homem que foi levado por Deus. Uma narrativa bíblica chocante. Enoque viveu de forma tão próxima a Deus que, ao invés de enfrentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Ele é conhecido como o homem que não morreu, um mistério bíblico que atravessa gerações e nos inspira até hoje. No início dos tempos, quando o mundo ainda era uma terra jovem pulsando com a vida das primeiras gerações humanas, Enoque surgiu como uma luz em meio à crescente escuridão que começava a se espalhar. Nascido na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, Enoque carregava em suas veias não apenas o peso da queda original, mas também uma faísca de uma vida voltada para Deus. Desde pequeno, seus olhos pareciam brilhar com uma curiosidade única, buscando respostas para perguntas que ninguém ao seu redor ousava fazer. Enquanto o mundo seguia seu ritmo sombrio e decadente, Enoque tomava cada passo em direção a um destino que ultrapassava as fronteiras do imaginável. Movido por algo inexplicável, ele se destacava entre os homens da sua época, não pela sua aparência ou riquezas terrenas, mas por sua postura íntegra e seu olhar atento que parecia enxergar além das aparências. Enquanto a corrupção e a violência se espalhavam pela terra habitada pelos descendentes de Adão e Eva, Enoque seguia sua jornada com determinação e fé inabalável. Enoque testemunhou a expansão da humanidade, que se multiplicava e se espalhava por toda a terra. Os descendentes de Adão e Eva construíam suas vidas em meio a um cenário de corrupção e violência crescentes. Enoque via os desafios enfrentados pelas gerações posteriores, que se distanciavam cada vez mais da essência divina que um dia habitou seus antepassados. Enquanto o peso da queda original se tornava mais evidente, Enoque permanecia como uma luz em meio às trevas, mantendo sua fé inabalável e sua conexão íntima com Deus. Ele observava atentamente as transformações do mundo ao seu redor, ciente de que sua jornada estava intrinsecamente ligada ao propósito maior do Criador. Enoque, nascido na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, cresceu em meio a uma sociedade em transformação. Desde cedo, ele demonstrava uma conexão profunda com o divino, um chamado que ecoava em seu coração e o impulsionava a buscar respostas para os mistérios que envolviam sua linhagem. Enquanto o mundo ao seu redor se afastava da essência de Deus, Enoque permanecia firme em sua fé e determinação. Sua vida não era apenas um reflexo da queda original, mas também uma demonstração viva de que a proximidade com o Criador podia transformar um destino comum em algo extraordinário. A cada passo dado, Enoque se via mais próximo de desvendar os segredos que permeavam sua existência e guiavam sua jornada rumo ao desconhecido. Enoque, ao se tornar conhecido entre os homens de sua época, despertou a curiosidade e a admiração de muitos. Sua fama não vinha de riquezas terrenas ou feitos grandiosos, mas sim da aura de paz e sabedoria que o envolvia. Enquanto a corrupção se alastrava pela sociedade, Enoque permanecia como um farol de retidão, inspirando aqueles que buscavam um caminho mais íntegro. Sua postura calma e atenta despertava questionamentos e reflexões em todos que cruzavam seu caminho. Enoque não apenas vivia sua fé, ele a irradiava para todos ao seu redor, tornando-se um exemplo vivo do poder transformador da proximidade com o Criador. Enoque, em meio à sociedade em transformação, destacava-se não apenas por sua conexão profunda com o divino, mas também por sua compaixão e bondade incomparáveis. Enquanto a corrupção se alastrava e a violência crescia, Enoque dedicava seu tempo não só à busca espiritual, mas também ao auxílio aos necessitados. Sua presença era como um bálsamo para os aflitos, um raio de esperança em meio às trevas que se espalhavam. Ele não apenas enxergava as camadas invisíveis do mundo, mas agia de forma a transformar a realidade ao seu redor com gestos simples de amor e solidariedade. Enoque era conhecido não apenas por sua fé inabalável,
mas também por suas obras que ecoavam a essência do divino na terra. Enoque dedicava parte de seus dias à meditação e oração, buscando uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Nas noites estreladas, ele se recolhia em silêncio para ouvir a voz suave do Criador, que ecoava em seu coração como um sussurro reconfortante. Cada momento de contemplação o aproximava mais da presença divina, preenchendo sua alma com paz e sabedoria. Enoque não apenas falava com Deus, ele escutava atentamente os sinais e mensagens que vinham do alto, guiando suas escolhas e passos no caminho da fé. Sua ligação era tão intensa que parecia transcender as barreiras do tempo e do espaço, levando-o a uma dimensão onde a presença de Deus se tornava tangível e transformadora. Enoque, em uma noite de profunda meditação, recebeu uma visão reveladora sobre um juízo divino iminente que pairava sobre a humanidade. Em meio às sombras da corrupção e da violência que assolavam a terra, ele viu imagens de justiça sendo executada pelo próprio Criador. As visões eram carregadas de advertências e mensagens de arrependimento, ecoando como trovões em seu coração. Movido pela compaixão e pelo temor do Senhor, Enoque sentiu o peso da responsabilidade de compartilhar essas revelações com seus semelhantes, alertando sobre a necessidade premente de retorno aos caminhos divinos antes que fosse tarde demais. Suas palavras ressoaram como um eco nas mentes e almas daqueles que o ouviam, despertando consciências e tocando os corações endurecidos pela escuridão. Assim, Enoque se tornou não apenas um homem de fé inabalável, mas também um mensageiro das verdades celestiais que clamavam por transformação e redenção na humanidade. Enoque desapareceu repentinamente em uma manhã de primavera, quando os raios dourados do sol começavam a iluminar a paisagem. Sua ausência foi notada por aqueles que costumavam cruzar seu caminho diariamente em busca de sabedoria e conselhos. Os vizinhos, acostumados com a presença tranquila e reconfortante de Enoque, ficaram perplexos ao não encontrá-lo em seus lugares habituais. Uma sensação de vazio pairava no ar, como se uma parte essencial da comunidade tivesse sido subitamente arrancada. As buscas foram infrutíferas, pois não havia pistas nem indícios do paradeiro de Enoque. Seu desaparecimento deixou um mistério que ecoava pelas ruas estreitas da cidade, alimentando teorias e especulações sobre o destino daquele homem que parecia habitar entre mundos. A ausência de Enoque deixou um vazio que ecoava por entre as ruas estreitas da cidade, como se uma parte essencial da comunidade tivesse sido subitamente arrancada. Seu desaparecimento não apenas intrigou aqueles que o conheciam, mas também despertou questionamentos profundos sobre a natureza de sua conexão com o divino. As histórias sobre seu desaparecimento se espalharam como fogo em palha seca, alimentando teorias e especulações sobre o destino daquele homem singular. Alguns acreditavam que Enoque tinha sido levado diretamente aos céus pelo próprio Deus, como um sinal de sua proximidade e favor divinos. Outros viam seu desaparecimento como um mistério ainda não solucionado, uma lacuna na narrativa terrena de um homem que parecia habitar entre mundos. Sua história se tornou uma lenda viva, um símbolo da possibilidade de transcender os limites humanos através da fé e da comunhão com Deus. Enoque continuava a inspirar gerações posteriores a seguirem seus passos rumo ao sagrado e eterno. A vida de Enoque, marcada por sua proximidade com Deus, nos ensina que a verdadeira jornada espiritual vai além das aparências e das práticas religiosas superficiais. Enoque não apenas caminhou com fé, mas viveu a fé em sua essência mais profunda, transformando cada passo em uma oportunidade de se conectar com o divino. Sua comunhão íntima com o Criador não era apenas um ritual ou uma tradição, mas sim uma escolha diária de entregar seu coração e sua vontade ao plano superior que se desenrolava diante dele. Ao escolher andar com Deus, Enoque abriu as portas para um destino extraordinário e transcendente,
onde os limites entre o terreno e o divino se dissipavam. Sua vida não foi apenas um exemplo de retidão e integridade, mas sim um convite para todos nós a mergulharmos nas profundezas da nossa própria jornada espiritual. Que a história de Enoque ecoe em nossos corações como um lembrete constante de que a verdadeira conexão com o divino está ao alcance daqueles que escolhem trilhar o caminho da fé com humildade e entrega. Se você gostou dessa história inspiradora sobre Enoque e deseja conhecer mais narrativas poderosas da Bíblia, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com quem você ama. Inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos. Que a história marcante de Enoque permaneça viva em nossos corações como um lembrete constante da importância da fé e da comunhão com o Criador.